Estamos iniciando aqui a 12ª live, né? A nossa live semanal, toda quinta-feira às 8 e 7 da manhã, aqui. E, na verdade, já vou começar com um comunicado importante, que é, a partir da próxima semana, nossos encontros agora vão ser ampliados, então vai ser toda terça e quinta-feira às 8 e 7 da manhã, ou seja, vou aumentar o número de lives que a gente vai fazer por aqui, nossos encontros, para falar sobre autossabotagem e vencer esse ciclo ou esses ciclos de autossabotagem também. Esse é o foco aqui do nosso encontro. Então vamos direto ao tema, né? Primeiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Querida Valente, aí, um olá para cada um de vocês. E vamos direto ao tema, né? O tema da aula de hoje é isso aqui, ó. Por que você sente dificuldade de se focar? E por que eu decidi fazer a live com esse tema? Recentemente eu fiz uma aula magna fechada para as pessoas que se inscreveram para participar dela. Era uma aula magna para ensinar um plano básico para combater e vencer, né, e começar a dar os primeiros passos para vencer a autossabotagem. E as pessoas que se inscreveram, algumas delas participaram de uma pesquisa, que eu rodei uma pesquisa, e elas definiram alguns ou sugeriram alguns temas, né? E aí eu decidi fazer uma série de lives para tratar desses temas, né? Todos relacionados, obviamente, para te ajudar a remover ou vencer os problemas de autossabotagem, né? Os seus autossabotadores. Então, alguns temas eu venho já tratando desde a semana passada. Na semana passada eu falei sobre procrastinação e nessa semana a gente vai falar sobre dificuldade de se focar. Então, até poderia reformular a pergunta aqui que eu fiz, né? Porque antes eu perguntei, né? Por que você sente dificuldade de se focar? Né? E aí pode ser nos estudos, no trabalho, em outras atividades, né, relacionadas à saúde, à família, relacionamento interpessoal. Por que você tem essa dificuldade de se focar? Né? E a outra pergunta, reformulando aqui, é por que você não consegue ser uma pessoa focada ou mais focada? Né? Por que existe essa dificuldade, essa trava, né, de ter um foco, de manter foco, né? Mais para frente eu vou te explicar o que é isso, mas antes deixa eu te dizer se essa live é para você ou não. E aí você pode decidir se fica aqui ou não. Eu costumo dizer que sim. Esses últimos temas que eu tenho tratado, como procrastinação e esse de foco, né, é um tema que pode afetar a vida e as áreas de várias pessoas, né? Mas vamos pensar aqui especificamente. Então vai ser para você que está tendo talvez um problema de disciplina nos estudos. Então, se você não está sendo uma pessoa muito disciplinada para estudar, se planejou e quer sentar para estudar, mas não está conseguindo, essa live aqui vai ser para você, né? O problema de foco, né, não conseguir se focar para os estudos, ele vai te afetar, e se você não souber remover esse problema, você não vai conseguir alcançar provavelmente seus objetivos. Não sei se o seu objetivo é passar no concurso público ou se o seu objetivo é concluir uma disciplina ou a graduação inteira e está tendo dificuldade para isso. Não sei se você já está fazendo um MBA ou algum curso online e quer ser mais disciplinado para estudar para essas modalidades. Então, o problema do foco, da falta de foco, né, ou até mesmo de concentração, atenção, vai te embarrear. Outro é, se você é uma pessoa que procrastina muito, também saber sobre foco e as dificuldades de se focar vai te ajudar a reduzir os problemas de procrastinação. Também, se você não consegue se concentrar em algumas tarefas, desde as mais complexas ou as tarefas mais simples, como parar para ler um livro, por exemplo, um romance, né? Você começa ali a ler a primeira, segunda, terceira página e aí tua cabeça, teus pensamentos já estão voando, já estão em outras ideias. Ou então está ali sonando na sua mente aquelas notificações, né? Plim, 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 tenho que lavar a roupa, esqueci de lavar a louça. E aí começam a surgir as coisas mais mirabolantes, algumas reais, outras nem tanto, né? Então vai ser para você. E também é para qualquer pessoa que esteja bloqueada para estudar. Às vezes o problema da falta de foco também, ele bloqueia. Então, se você está bloqueado e ainda não começou a estudar e pretende estudar, se o seu objetivo é passar num concurso público, mas ainda está travadão para começar o estudo propriamente dito,
saber sobre a dificuldade de se focar vai te ajudar, né? E também para quem já está frustrado ou decepcionado com alguns resultados, né? Ou seja, não consegue resultados profissionais, não consegue mudar de emprego porque está no emprego em que não está recebendo bem ou está insatisfeito com ele, então não consegue fazer essa transição de carreira, está meio travado, não consegue se focar para se preparar, né? Tratar, não sei, pesquisar quais são os empregos, sempre se distrai ou elaborar um currículo, melhorar, atualizar o currículo para poder distribuir também, enfim, organizar toda a tua vida aí para fazer essa transição de carreira, ou também poderia ser para você que está tendo dificuldade para subir de cargo na mesma empresa na empresa em que trabalha. Então, a live de hoje ela vai te ajudar a saber sobre qual é o motivo, quais são as bases ali, quais são os problemas, as origens, né, da sua dificuldade de foco, vai te ajudar a resolver esses problemas. Se você está caindo de paraquedas por aqui, deixa eu me apresentar. Então, porque meu nome é Eduardo Farias, eu sou mestre em filosofia, mas especialista em filosofia prática, né? Aquela filosofia que tenta resolver os problemas concretos da vida, não é aquela que fica só pensando em coisas abstratas, né? Mas tenta focar nos problemas concretos, como por exemplo esse que eu mencionei, que é a dificuldade de foco. E eu faço parte, a minha especialidade é uma área que se chama filosofia analítica. Então é uma parte da filosofia que é muito parecida com a ciência, né? Ela trabalha com hipóteses, ela reúne dados e argumentos para justificar essa hipótese. Então eu tenho uma relação muito íntima também com as ciências cognitivas, né? E neurociências, ciências da psicologia, psicoanálise. Então, todo o conteúdo que eu dou aqui, ele tem uma base filosófica, tem uma base científica, tem uma base também da minha própria experiência, né? Então, os conteúdos que a gente vê por aqui são de estratégias, né, com toda essa base, para te ajudar a vencer a autossabotagem em 10 semanas, para você ter mais eficiência nos seus estudos, ter mais saúde e também crescer profissionalmente. Esse é o objetivo desses nossos encontros semanais por aqui, né? Então, vamos pensar aqui no foco, lembrando aqui o tema específico, né? Porque você sente dificuldade de se focar. Vamos começar pelo começo, né? O que é foco? Então, não, nem é o que é foco, né? Vamos começar de maneira mais específica ainda. O que é a falta de foco? Existem várias abordagens, várias maneiras de entender foco e a falta de foco. Vamos nos concentrar aqui nos problemas de falta de foco. Uma dessas maneiras de entender a falta de foco é o que as pessoas chamam de função cerebral natural, né? Como se nós nós temos um mecanismo de defesa, né, que é a parte do nosso cérebro mais primitivo, tem uma espécie de mecanismo de defesa de sobrevivência. A falta de foco naquilo que a gente muitas vezes deseja, né, ter um pouco mais de concentração. Eu vou explicar melhor o que é isso. A falta de foco, então, para essas pessoas estaria relacionado com esse mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, né? E isso está muito fundamentado na teoria da evolução, né? Se a gente pensar que nós somos seres que precisamos nos adaptar com o passar dos tempos para sobreviver, né? Então, nosso corpo se adapta, nosso cérebro também se adapta para poder sobreviver, né? De acordo com aquele ambiente que a gente se encontra. Então, se a gente pensar no nosso eu aí, nossos ancestrais lá do passado, lá no tempo das cavernas, o que acontecia com ele? Ele não podia ser de maneira nenhuma hiperfocado. Ele não poderia, por exemplo, era uma pessoa que precisava caçar, pescar, né? E quando, por exemplo, se fosse sair para pescar, imagina se ele tivesse lá concentradão para pescar, só naquilo, né? Qual era o risco que ia acontecer? Qual era o risco que ele passava? De ver algum animal, algum predador e matar ele. Então, o cérebro dele, lá naquela época, era um cérebro mais difuso, mais desperto. Era uma atenção mais difusa, né? Não era de hiperfoco. Ele precisava ter atenção em todos os lados para sobreviver. Então, ele precisava pescar, precisava caçar, mas precisava também estar em total atenção para ver se não ia vir algum animal, se não ia vir algo que ia surpreender ele. Então,
essa condição permaneceu um pouquinho com a gente, né? Então, quando as pessoas falam em falta de foco, então você tem a falta de foco porque é natural do ser humano. Até certo ponto, sim. Mas eu não quero falar sobre essa falta de foco, porque eu acho que a falta de foco que eu vou falar, ela é mais comportamental, né, também, e eu vou te explicar melhor. Mas antes, deixa eu te explicar uma outra abordagem que eu não vou falar, mas que é importante destacar aqui, que é uma abordagem mais clínica, né? É a falta de foco como um problema psíquico ou psicopatológico, como por exemplo o TDA, o transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? O TDAH. Aí o que acontece é que existe uma falta de foco, né, por uma inquietação, já é um transtorno neurobiológico, já é uma falta de foco crônica, né, e a pessoa precisa ser tratada por um profissional da área de saúde especializado nisso, né? Então, essa falta de foco é por um problema de um transtorno psíquico, e não é sobre isso que eu quero falar. Tem até outros problemas, né? A falta de foco pode até ser um sintoma de pessoas com transtorno de ansiedade ou com depressão, né? E também não é isso que eu quero falar aqui. E também não quero falar, vamos pensar aqui, né? A maioria das pessoas falam mais sobre a distração, né, sobre a falta de foco como na distração. E aí eles falam sobre problemas externos, como por exemplo, uma distração quando você pega o celular, né? Então aí você se distrai muito porque sempre surge uma notificação. Você precisa sentar para estudar, mas o seu celular está próximo e aí você se distrai facilmente quando soa uma notificação do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do e-mail, né? E aí você acaba se distraindo com esse celular. Às vezes é quando você senta no computador para estudar e tem várias abas abertas. E aí o teu foco, você não consegue focar, se concentrar em uma só tarefa, porque tem várias áreas, várias abas abertas, e o teu cérebro está lutando e muitas vezes querendo ir para essas abas, né? Você precisa se concentrar, o seu cérebro é algo disperso, né? Ele sempre quer algo novo, e aí tem essas distrações externas, né? Também tem outro tipo de distração, que é dos ambientes mais hostis. Se você está em ambientes que são hostis ou violentos, provavelmente você vai ter dificuldade de se focar no que você precisa. Ou também, pensando externamente, são as distrações mais como bombardeios de informações, né? A gente recebe tanta informação que a nossa cabeça, muitas vezes, né, a nossa mente, ela está sempre pensando em conhecer ou receber e absorver todas essas informações. Às vezes a gente está concentrado em uma leitura, né? Às vezes você está concentrado em uma leitura no seu próprio celular, né, de uma notícia, e aí você vê uma chamada para uma outra notícia, e aí você já viu o que aconteceu aqui, né? Então essa outra chamada, né, às vezes é um título de uma outra notícia, já te desperta um interesse ou uma curiosidade para clicar ali e antes mesmo de concluir a leitura que você está fazendo ali da notícia. Então também tem esses bombardeios de informações. Isso é um problema externo. Eu também não quero tratar disso. Eu acho que a maioria das pessoas se focam muito nessas questões, né? Eu quero me focar em um problema interno. A gente viu que existem problemas internos como a condição natural, né, como um mecanismo de defesa, não é esse? Tem um problema interno que é o TDAH ou outras condições clínicas, né, próprias da ansiedade, da depressão, mas eu não quero pensar na falta de foco por aí, né? Eu acho que o problema da falta de foco, ele é melhor visto sobre outra perspectiva, ou é mais poderoso você entrar nele desde uma outra perspectiva. Você consegue encontrar mais ferramentas, primeiro entender melhor, né, quais são as raízes, quais são os problemas que te fazem se sentir uma pessoa desfocada ou incapaz, né, de parar, de se concentrar e colocar atenção em algo. Então vamos pensar nisso aqui agora. Antes, deixa eu tomar mais um cafezinho. Eu considero a falta de foco como uma DVI, né? Dentro da minha metodologia, que eu ensino a combater a autossabotagem, o problema da dificuldade de foco
de concentração, ela é uma DVI, ela é uma debilidade da vida interior, né? E essa é uma debilidade da vida interior, ela está relacionada a ciclos de autossabotagem. Então, agora para a gente entender o que é a falta de foco específica que eu estou me relacionando. Então, ela é uma incapacidade, né, que você tem de escolher uma tarefa ou um objetivo específico e se manter nela, né, para realizar, para concluir. Ou também pode ser pensado como a sua incapacidade, ou uma incapacidade de direcionar a sua atenção e a sua energia cognitiva para uma tarefa ou objetivo específico. Então, vê que tem uma incapacidade aí de colocar uma atenção, se manter nela por um período, permanecer nela por um período que seja necessário para você realizar aquilo de maneira satisfatória. Então, por exemplo, se você decide ler um livro, decide ler 10 páginas de um livro num dia, você começa a ler e aí você começa a se distrair. Talvez você se distraia, teu pensamento vá lá para... esqueci de lavar a roupa. Então, às vezes, você sente esse impulso, essa vontade de ir lá, enquanto você está lendo, né? Você já sentou para ler o livro, mas às vezes vem essa vontade de ir lá e resolver essa pendência. Isso é uma distração também, né? Primeiro que já te tirou do foco ali da leitura. Tem pessoas que vão lá, então vão fazer essa tarefa, porque senão vão ficar inquietas. Vão fazer essa tarefa, vão retornar e vão tentar ler. Mas, obviamente, que vai surgir uma outra distração, né? Por quê? Porque teu cérebro vai encontrar alguma outra pendência. E aí você vai ficar nessa luta constante, né? É quando você tem essa dificuldade de parar, sentar e se focar para ler essas 10 páginas, fazendo o esforço necessário para manter o foco ali naquela leitura. Eu estou falando de algo simples nesse caso, né? Às vezes o problema é sentar e estudar para o concurso público. Às vezes você precisa estudar e aprender um conteúdo que é um pouco mais denso, que é um pouco mais desafiador, então o teu cérebro também vai ter dificuldade, né? Nosso cérebro, ele quer economizar energia, e quando ele se depara com esse tipo de desafio, ele quer dispersar. Então aí você vai ter uma dificuldade, né, de se focar e se manter permanentemente naquela tarefa que é estudar aquilo que você decidiu, aquela matéria por tanto tempo, 25 minutos, 30 minutos, fazer 2, 3 sessões de estudo usando o método Pomodoro, por exemplo, né? O problema do foco, a dificuldade do foco é você se manter nessa tarefa. E aí o que você faz? Você desiste, deixa para outro dia, procrastina, né? E aqui vamos pensar também, né? O que é essa falta de foco? Imagina que você está no mar, você é o capitão de um navio, de um barco, vamos pensar assim, e já é noite e está chovendo, é uma tempestade, na verdade, está caindo uma tempestade, então vento, você está no meio do mar, você consegue, seu objetivo é chegar numa ilha segura, e você percebe que tem nessa ilha já o farol, então existe um farol, e você precisa seguir esse farol para chegar nessa ilha são e salvo. A dificuldade de se focar é como se você estivesse aí, tendo que guiar o seu barco em direção a esse foco, né, a esse farol, mas você acaba se distraindo ali com outras coisas. Você, no meio ali do mar, quer pegar num telefone, por exemplo, para ver as notificações do WhatsApp, então, você tem essa dificuldade de manter o foco. Obviamente que eu estou dando aqui um exemplo, fazendo uma analogia bastante drástica, mas no dia a dia a gente poderia pensar que é basicamente isso, né? Porque você precisa sentar para estudar, se o seu objetivo é passar no concurso público, você precisa sentar para estudar, você vai lá, senta, mas o teu cérebro está pipocando de distrações e você não consegue permanecer naquela atividade. E aí a pergunta é, por que isso, né? Por que você não consegue permanecer ali? O que tem a ver com a autossabotagem? Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Já vi ali, Careca acabou de entrar. Um abraço aí. Lembrando que a gente está falando hoje aqui sobre essa dificuldade, né? Porque você sente dificuldade de se focar. Eu já comentei que
é um problema de autossabotagem, não é um problema só da distração em si, é um problema de autossabotagem também, e que é importante você entender o teu ciclo de autossabotagem, isso vai ficar mais claro, né? A falta de foco, ela é uma DVI, né? Uma debilidade da vida interior. E vamos pensar aqui na falta de foco relacionada à autossabotagem, já que essa falta de foco, relembrando aqui, é essa incapacidade de você escolher uma tarefa ou um objetivo específico e permanecer nela, geralmente até concluir essa tarefa, né? Então, o que ela tem a ver com a autossabotagem? Primeiro, a gente precisa recordar que o que é a autossabotagem. A autossabotagem são os comportamentos e os pensamentos repetitivos de autodestruição ou de limitação. Então, são pensamentos e comportamentos que, em vez de te levar em direção ao seu objetivo, eles acabam dificultando. É como se você mesmo tivesse puxando seu próprio tapete. Então, são pensamentos e comportamentos que você desenvolveu, que você tem e aceita muitas vezes, que em vez de te ajudar a chegar nos seus objetivos, em vez de te ajudar a passar no concurso público, em vez de te ajudar a fazer a transição de carreira, em vez de te ajudar a abrir a sua empresa, ele acaba dificultando ou bloqueando, né, esse teu caminho, essa tua jornada. Então, esse é o problema. E aí, mais para frente, o que você precisa entender é que essa dificuldade de foco está relacionada com esses comportamentos. E para você descobrir que comportamentos são esses, é importante saber ou conhecer algumas listas para saber listas, né, sobre autossabotadores e começar a identificar a partir dessa lista ou dessas relações, né, de autossabotadores para saber se você está sendo afetado por algum deles. Eu vou te mostrar uma lista, né, que é bastante comum. Eu vou te dar aqui pelo menos cinco autossabotadores. Para começar, essa lista é uma lista mais extensa, mas para começar é importante você ir um pouquinho mais focado. E aqui sim, direcionar a sua autorreflexão de acordo com essas listas. Mas antes vamos pensar em outra coisa que é importante, né? Por que você precisaria resolver esse problema da falta de foco, né, ativamente? Por que você precisa resolver esse problema? Algumas pessoas poderiam dizer, né, não preciso resolver, tá tudo bem, estou feliz assim, né? E aí eu acho que é importante fazer esse alerta aqui, porque a falta de foco ela pode impactar negativamente várias áreas da sua vida, né? Se a gente pensar por áreas da vida, ela pode impactar, por exemplo, sua área de saúde física e saúde mental. A falta de foco, ela te atrapalha nos estudos, obviamente vai te atrapalhar, né, a passar no concurso público, a ir bem em alguma disciplina, em alguma apresentação na graduação, na pós-graduação. Ela vai atrapalhar também, ou dificultar, ou até mesmo bloquear, como eu mencionei, essa transição de carreira, se for o seu caso, né, se você está num trabalho e está insatisfeito com ele, quer fazer essa transição para um trabalho com uma melhor remuneração, né, ou dentro da sua área de formação, né, talvez você esteja trabalhando agora com algo que você não gosta, que é fora da área de sua formação, e você deseja fazer essa transição para a área que você se graduou, se especializou, né, mas ainda não tem foco para conseguir fazer isso. Então, a dificuldade de foco ela vai te embarrear nessa transição. Ela também atrapalha, embora as pessoas não comentem, a espiritualidade. Se você quer ser uma pessoa mais elevada espiritualmente, você precisa estudar também, né? Você vai precisar estudar como você vai seguir os princípios lá de acordo com, não sei, talvez a sua religião ou a sua filosofia, né? Então você vai precisar estudar também, e a dificuldade de se focar vai atrapalhar esse estudo e atrapalha, consequentemente, essa sua espiritualização também. Obviamente que vai atrapalhar também a sua área financeira, a área familiar, né, a área social, o seu relacionamento com os amigos. Vamos pensar aqui de uma maneira mais específica, né? Ela vai prejudicar, obviamente que vai prejudicar os seus estudos, como eu mencionei, né, para você passar num concurso público, alguma coisa, mas também ela prejudica até mesmo o senso de progresso. Porque se você não consegue se focar, se você sentou para estudar uma matéria que você precisa e conseguiu ficar ali 30 minutos, mas não foi produtivo o suficiente porque você estava se distraindo com muitas coisas, então no dia seguinte você não vai ter esse senso de progresso, né? Porque você não teve o aproveitamento, você vai ficar com dúvidas ainda sobre aquilo que você estudou. Talvez você não tenha estudado ativamente, né? De pegar ali o conteúdo e fazer uma leitura
conversando com o conteúdo, anotando, sublinhando as coisas importantes e pensando sobre essas coisas importantes, depois uma revisão ativa, né? Talvez você não tenha feito isso. Por quê? Porque se distraiu muito. Então vai te atrapalhar nos estudos. A dificuldade de foco, ela vai também te deixar em desvantagem em relação à concorrência, né? Se o seu objetivo vai passar aí no concurso público. Ela vai também debilitar o seu relacionamento interpessoal, e aqui é tanto com os parceiros ou com as parceiras, mas também profissional, né? Porque você vai ser incapaz de ter uma escuta ativa. Enquanto alguém está conversando com você, você vai se distrair, né? A falta de foco, ela gera essa distração, né? Ela é a distração, muitas vezes, essa incapacidade de permanecer atento ali cognitivamente nessa mesma tarefa. E às vezes essa tarefa é escutar a outra pessoa com atenção, saber o que ela está falando, quais são as orientações que ela está dando, seja uma orientação profissional ou se é o teu parceiro, a tua parceira, né? Escutar atentamente para entender qual é o sentimento, qual é o objetivo. A gente sabe que grandes problemas dos relacionamentos são problemas de comunicação, né? E um desses problemas é justamente, né, a outra, uma das partes, ou ambas, né, não se sentem escutadas. Então, resolver o problema da falta de foco, ela vai melhorar a tua capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Do contrário, você vai ter esse problema mais acentuado. Você também vai poder aumentar o problema da dificuldade do foco, é que aumenta os sentimentos negativos e até pensamentos negativos, como de insatisfação, de frustração com os seus resultados atuais. Também a falta de foco, ela debilita a sua própria confiança, né, a sua autoconfiança, porque você não sente que você está progredindo, ou que você é capaz, né, de parar e se dedicar a uma tarefa específica para melhorar, né, naquilo que você deseja. Já comentei aqui os casos, né? Não sei se o seu é de passar no concurso público, se é fazer uma transição. Em todas elas você vai precisar de foco, né? Desenvolver, melhorar o seu foco. A boa notícia é que o foco, a nossa capacidade de foco, de manter essa atenção e nossa energia cognitiva naquela escolha que a gente fez, naquele objetivo que a gente escolheu, ela é treinável. Então é possível fortalecer o nosso foco. Essa é a boa notícia, né? Não, acho que não valeria falar tanto a pena, mas realmente essa é a boa notícia. Mas antes de você tentar resolver o problema da falta de foco e fortalecer, né, esse músculozinho do foco, antes de você tentar resolver tudo isso usando as técnicas de concentração, como a maioria das pessoas te ensinam, né, nas redes sociais, eu até já dei uma olhada para ver o que as pessoas têm falado, e a maioria delas elas falam sobre essa distração, né? Então aí te dão distrações externas, né, e sobre técnicas para você reduzir esses problemas. Mas antes de você chegar nisso, eu acho importante fazer um passo inicial. E esse passo inicial é o seguinte, né? Você entender quais são os seus autossabotadores. Quando você começa a entender os seus autossabotadores, você está criando terreno para poder construir, né, para poder usar as suas técnicas. Aqui vale a pena lembrar aquela analogia, né? A maioria das pessoas usa essa analogia da construção civil para falar quando você precisa fazer alguma coisa importante, você precisa montar um suporte, né? Então, antes de erguer um edifício, construir um edifício, você precisa fazer ali a sapata, né? Que é aquela estrutura de suporte para você erguer. Eu costumo ir mais a fundo ainda, né? Tenho certeza, porque eu estudei isso, eu fiz o ensino médio técnico em edificações. Eu sei que antes mesmo de você construir essa sapata, ou seja, construir um suporte mínimo ali para erguer um empreendimento, você precisa fazer o estudo do solo, né? Você precisa entender, fazer cálculo de índice de vazio, estudar o solo ali, se é um solo arenoso, argiloso, pantanoso, né? Para ver se ele vai suportar o peso, a pressão também do empreendimento. Do contrário, se ele não suportar, se você não calcular isso, vai cair, né? E até tem uma história triste. Recentemente teve uma tragédia, não lembro qual foi o ano, mas lá no Morro do Bumba, que é em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, várias pessoas construíram suas casas lá no Morro do Bumba, em uma área em que nem a prefeitura nem essas pessoas fizeram o estudo dos solos, né? E eles não sabiam que ali, naquele terreno, era um
era um antigo aterro sanitário. Então, o problema é, aquele lugar não suportava aquelas casas. Né? Por quê? Porque com a quantidade de água, de chuva, com o tempo e a pressão, o peso que ia exercer ali, não ia suportar. E foi justamente o que aconteceu. Né? Teve uma tragédia, várias pessoas, teve um desabamento, várias pessoas faleceram, outras ficaram feridas, todas elas perderam suas casas porque não fizeram esse estudo aí dos solos antes de construir suas casas. E isso é triste. E não é um caso assim tão isolado, né? Porque, e não tão distante do que eu estou falando aqui, porque quando a gente não faz, no caso aqui específico do que eu estou falando sobre a dificuldade de se focar, quando a gente não para fazer preparar esse solo, né? Ou seja, essa base em que a gente vai construir a nossa capacidade de se focar mais, fica mais difícil de você saber quais são as técnicas que você precisa utilizar, fica mais difícil de você saber quais são os problemas que você tem reais, né? Então você vai começar a tirar, vai começar a usar técnicas, será que só a meditação ou a atenção plena vai te ajudar? Ela talvez até ajude um pouquinho, mas se o problema real não for só relacionado a isso, né, se for um problema mais profundo, que é o que a gente vai ver, né, você precisa ir nesse problema mais profundo, né, num sabotador ou num conjunto de sabotadores que realmente estão impedindo você de ter um foco mais específico. Se você tem uma dívida imensa, né, se você está cheio de dívidas e alguém te falar, faz só a meditação, não funciona. Você vai ter dificuldade de se focar porque é um problema maior. Você tem uma dívida e essa dívida vai exercer ali um poder gigantesco, como vai te desconcentrar, né? Porque é uma preocupação grande que está presente ali. Você tenta se focar em alguma atividade, qualquer coisa que acontece, ela te lembra a dívida, te lembra os problemas financeiros, né? Então, só a meditação não funcionaria e você teria que buscar outras estratégias para solucionar a raiz, e a raiz seria resolver as suas dívidas. Ela poderia te ajudar enquanto você está tentando resolver as suas dívidas, você também está conseguindo manter um bom nível de foco e melhorando em paralelo. Mas vamos pensar aqui então, por que você não consegue se manter focado? Né? E aí eu já respondi, é um problema de autossabotagem também. Né? Então, para a gente descobrir quais são esses autossabotadores, eu vou passar uma lista aqui agora. Não vou passar uma lista como no colégio, né, de presença, mas eu vou te dar agora alguns problemas, alguns autossabotadores, e aí você, a partir disso, vai poder se autoavaliar. Né? E aí você vai se conhecer melhor de acordo com o que uma boa parte da ciência já atribui a problemas de autossabotagem, de perfeccionismo, né, o ciclo de autossabotagem. Isso é o que a gente vai ver aqui. E aí o primeiro autossabotador, eu vou te dizer, mas eu vou beber uma água e já vou te pedir uma coisa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você já chegou até aqui e ainda não curtiu, já aproveita para curtir. Né? Compartilha com alguém que você acha que está precisando saber também. E é isso. Se você ainda não me segue aqui. Isso vai ser importante para o trabalho, mas compartilha com alguém que está precisando conhecer um pouquinho mais, saber, uma pessoa que esteja com dificuldade de se focar, de se concentrar para passar em concurso, para fazer a transição de carreira, para cuidar melhor da saúde. Então pensa em algum amigo e manda essa live para ele. E vamos continuar aqui. O primeiro autossabotador que eu acho que é importante destacar aqui é a vergonha de errar, né? É uma reatividade aos erros. E por que isso afeta, né, a dificuldade de se focar? Né? Não tem uma correlação, né? Porque quando você tenta realizar alguma tarefa, mas está uma tarefa que precisa, né, de uma boa atenção, mas tem durante essa tarefa você tem uma preocupação de não errar de maneira nenhuma, porque você pensa que ao errar outra pessoa pode descobrir que você errou, cometeu ali algum erro, vai ter essa preocupação de fundo, né? Então vai te dificultar a se concentrar, porque o teu cérebro vai estar se distraindo sempre com uma preocupação que é a de errar, né? A vergonha geralmente ela funciona como se você tivesse como se a outra pessoa soubesse algum segredo seu, né? E que não deveria saber.
seja, soubesse alguma coisa que não deveria saber sobre você, ou uma vulnerabilidade. Mas o problema é que a pessoa que sente vergonha, né, nem sempre, às vezes, ela tem vergonha de algo real, mas tão pequeno, né, uma pequena vulnerabilidade, e outras coisas são irreais. Então, essa preocupação, né, ela muitas vezes vem de coisas irreais, de pensamentos irreais. Por isso que essa reatividade ao erro, ela pode atrapalhar o teu foco, né, nos estudos ou no trabalho, fazer essa transição. Então ela está sempre te gerando uma espécie também de medo, né? Então o medo de fracassar, que aqui é o segundo elemento, o segundo autossabotador que pode estar te atrapalhando a se focar mais naquilo que você precisa, naquela tarefa que você precisa realizar, né? O medo de fracassar é quando você muitas vezes não sente, quando você não confia tanto no processo e não confia muito em si. Você acha que qualquer errinho também que você cometer para realizar alguma coisa, você já é um fracassado. Se você está estudando para aprender alguma coisa e não consegue aprender aquilo dentro do prazo que você estabeleceu, você já acha que vai ser incapaz de aprender tudo necessário, de devorar um edital para passar em algum concurso. E aí já vem essa sensação, né, de derrotismo, então você não se sente capaz. E aí o que acontece quando tem esse medo, né, você sente mais dificuldade ainda de se focar, porque falta uma confiança também em você para realizar aquela tarefa, né, que requer a sua atenção. Muitas vezes é estudar, outras vezes é trabalhar, às vezes escrever um relatório, se você não se sente capaz, ou se você pensa que qualquer erro ali que você cometer já vai ser um fracasso, porque o seu superior, o seu chefe, alguma pessoa da equipe vai ver aquilo, vai pensar que você é incompetente. Então tudo isso está lá na sua cabeça, às vezes você não se dá conta, mas está lá como elemento de distração e te impedindo de se concentrar, né, com eficiência. Outra coisa, aqui vamos para o terceiro autossabotador, é uma alta exigência pessoal, né? Ou também a gente poderia chamar como uma autocobrança excessiva. Se você é uma pessoa que quer fazer tudo sempre muito bem feito, isso também dificulta o foco. Algumas pessoas até conseguem um hiperfoco a partir dessa autocobrança, né? Mas aí é um hiperfoco que gera outro tipo de problema, né? Eu não vou mencionar aqui, eu vou falar dessa falta de foco, porque você está se cobrando tanto, você acha que deve fazer tudo muito bem feito, então o teu cérebro também vai buscar sempre distrações. Às vezes essas distrações, elas são tentar buscar cada vez mais informação, e aí você não consegue lidar com esse bombardeio de informações, é o que vem de externo, você não consegue processar. Lembra que eu falei que a gente vive numa era em que chega várias informações, e se chegam várias informações e você não consegue fazer o filtro correto, você vai estar se distraindo, você vai estar sempre querendo ler uma coisinha a mais ou pensando com aquela sensação de que é necessário ler uma coisinha a mais. Então vai estar sempre numa relação de insuficiência com aquilo que você está fazendo. Então isso dificulta também o seu foco, né? E a gente precisa entender que para manter o foco, muitas vezes você precisa ignorar coisas, não é só manter a atenção, né? Para você manter a atenção, você precisa aprender a ignorar coisas, né? E aí, nesse caso da autocobrança, você não está conseguindo ignorar certas informações que poderiam até ser importantes, né? Mas não para aquele momento, mas não para aquele caso. Se você já pesquisou algumas coisas e já precisa fazer já tem um tempo limitado, por exemplo, né? Então a autocobrança ela muitas vezes também gera procrastinação. Por isso que você tem uma dificuldade de entregar alguns trabalhos, algumas atividades no prazo correto. Não é só a dificuldade de foco, é também a procrastinação, é a autocobrança, fazendo procrastinar e focar menos naquilo que você precisa fazer. O quarto autossabotador, até anotei aqui, é a necessidade de aprovação, né, ou uma sensibilidade às críticas. É quando você sente uma necessidade de fazer as coisas para agradar outras pessoas também, né? Então tudo aquilo que você faz pensando se vai agradar a outra pessoa ou não. Se é no trabalho, se você está escrevendo um relatório, se você está montando uma apresentação, ou se você está se comunicando com alguém, você está sempre com essa preocupação de
se vai agradar ou não a outra pessoa. Então você começa a se distrair em essa possibilidade da outra pessoa te criticar por algo. Então você muitas vezes não consegue manter o foco. O seu foco, se o seu objetivo é ali fazer um relatóriozinho, escrever ou montar uma apresentação para fazer ali para os seus superiores, você vai ter dificuldade de se focar naquilo, porque você vai estar pensando nos elementos que deveriam estar ali para agradar as outras pessoas. E aí, quando isso acontece, obviamente que descarrega mais adrenalina, né? Você vai sentir uma pessoa mais estressada, mais ansiosa para realizar essa atividade aí de montar a apresentação ou de um relatório para entregar para alguém, e vai estar com uma dúvida constante de que se aquilo que você está fazendo está bom ou não, se a pessoa vai gostar ou não. Então você acaba se desfocando, tua atenção acaba se dispersando, né? Em vez de você estar concentrado ali. E o quinto e último autossabotador já é a reatividade às mudanças. É quando você tem um certo apego, né, por conservar algo. Algumas pessoas falam da área de conforto, né, de se manter maior de conforto. Ela pode ocorrer por vários aspectos. Mas vamos pensar aqui na reatividade às mudanças. É quando você muitas vezes não se movimenta porque você acha que não vai ter o controle de tudo que você precisa, né, para te fazer se sentir seguro. Às vezes se o seu sonho é mudar, por exemplo, mudar de lugar, de cidade, de estado ou de país, né, aí você quer pensar em tudo direitinho, quer ter o controle total para poder conseguir, para poder, não sei, viajar, morar em outro lugar ou estudar fora. E a gente sabe que não dá, né, não dá para calcular tudo na vida. Ocorre, né, a adversidade. E por isso que está aí a boa base da filosofia estoica. Ela é construída justamente para tentar lidar com essas adversidades, impedir, né, ou seja, nos ajudar a que essa possibilidade de algo ruim acontecer não seja um motivo para nos impedir de realizar ou de buscar a realização dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Então você acaba tendo um problema de dificuldade de foco em algumas atividades, porque você está numa constante busca de certezas. Então, se você está querendo sempre microgerenciar, né, os riscos também. Então, às vezes é um problema se você quer passar no concurso público, né, mas aí você não sabe se vai passar no concurso público. Então, começa a ter uma reatividade a essa mudança, essa possibilidade de passar no concurso público. E começa a criar algumas barreiras, né? Eu não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir estudar tudo, não sei, tem muito mais gente preparada do que eu. Começam a surgir então algumas dúvidas, e isso vai te distraindo, vai gerando uma preocupação para você fazer as mudanças que deveriam ser necessárias, né? Você vai precisar acordar cedo, vai precisar fazer, por exemplo, alguns sacrifícios, acordar cedo ou ter melhor agendado, planejado o seu dia, a sua semana. Vai passar menos horas fazendo algumas coisas que você gostaria de fazer para aquele objetivo. Então tudo isso é mudança, né? E aí você acaba tendo uma reatividade a essa mudança porque você não tem certeza se vai dar certo ou não, né? Se vai estar tudo certinho, se você vai conseguir dar conta ou não. E aí você acaba não arriscando, ou quando arrisca está sempre com esse pensamento, né? Com essa tensão meio difusa. As suas distrações então acabam sendo essas de um pensamento de se vai dar certo ou não. É também um pouco como uma reatividade, como um medo, né? Um medo de fracassar, né? Ela está bem relacionada com esse medo de fracassar. E aí aqui a gente chega, né, no final dessa lista, e como eu falei, né, antes de você tentar resolver o problema da autossabotagem, né, da falta de foco, né, você precisa entender melhor quais são os seus autossabotadores. Não adianta você tentar já pensar e usar algumas técnicas de concentração, de mindfulness, né, atenção plena, para reduzir as suas distrações, se você ainda não entende quais são as raízes dela, né? É importante ela vai te ajudar, né? Fazer meditação, tudo isso vai te ajudar, vai te trazer um pouquinho mais de calma, vai ajudar, né? Mas é importante fazer essa tarefa
aqui que a gente está fazendo agora, que é construir uma base mais sólida para você dar o passo seguinte, que aí sim é entrar nas, pode ser, né, técnicas de concentração, de atenção plena e outras mais para utilizar no seu dia a dia e ter um melhor foco, ou seja, uma melhor capacidade de ter uma atenção e manter uma atenção e uma energia, e canalizar, né, a sua energia cognitiva em uma tarefa ou um objetivo específico por um bom tempo, né, até realizar ela pelo tempo que você decidiu. Então, se você quer fazer isso, se você quer conseguir, né, melhorar esse foco, se você quer treinar esse seu foco, então você precisa começar a identificar quais são os seus autossabotadores. Eu te ofereci aqui 5, analisa cada um deles, né, reflete se eles estão afetando você e como afetam a sua dificuldade de foco, e aí você vai ter que trabalhar cada um deles, ou aquele que estiver te afetando, para remover ele e aí sim ter uma melhor capacidade de se focar e, junto com isso, usar técnicas de concentração e atenção plena. Em outro vídeo eu vou fazer, né? Se você quiser, você pode deixar no comentário. Se você quer aprender mais técnicas de concentração e atenção plena direcionada aí para ter mais foco, né, pode escrever no comentário. E aí uma das ideias é fazer essa live e te ensinar algumas técnicas, algumas estratégias que funcionaram para mim e também com uma boa base científica e filosófica para te ajudar. Essa foi a live de hoje. Se você curtiu, já deixa um coraçãozinho aí e a gente se vê na próxima terça e quinta-feira. Um abraço.